Olá, tudo bem? Eu sou o Sargento Vinícius Paulino, aqui do Grupamento de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nós já temos conversado bastante a respeito de emergências envolvendo produtos perigosos. Hoje, continuaremos conversando a respeito desse assunto, mais especificamente sobre descontaminação, importantíssimo em qualquer emergência envolvendo produtos perigosos. É importante salientar, antes da gente entrar precisamente no nosso assunto, que qualquer emergência envolvendo produto perigoso, uma das ações básicas, uma das primeiras atitudes da guarnição que primeiro chega na ocorrência do primeiro respondedor é que faça contato conosco, aqui no Grupamento de Proteção Ambiental, que acione a guarnição de produtos perigosos. Tudo bem? É muito importante que em qualquer ocorrência envolvendo produtos perigosos, a guarnição especializada chegue ao local e redimensione, caso haja necessidade, e faça as ações mais ofensivas com relação a fechar algum tipo de registro ou qualquer atitude de intervenção direta no produto perigoso em questão. Tudo bem? Estamos aqui trabalhando juntos, vidas alheias, riqueza a salvar. Mas vamos lá, falando a respeito de descontaminação. Antes de mais nada, vamos conceituar contaminação. Contaminação é o contato de alguma substância química, biológica, radiológica com o meio circundante ou com seres humanos, através de alguma via de exposição, inalação, ingestão, absorção. Então, esse é o nosso conceito de contaminação. E a contaminação, ela pode acontecer de maneira direta ou indireta. A contaminação direta é a contaminação quando o militar ou alguma vítima, alguma pessoa tem um contato direto com o contaminante. Essa é a contaminação direta. A contaminação indireta se dá quando você, militar ou a vítima em questão, entra em contato com outra pessoa ou algum objeto que foi previamente contaminado. Então, essa contaminação indireta, ela é uma contaminação para a qual nós temos que prestar bastante atenção, porque muitas das vezes se toma muito cuidado com o agente contaminante lá na zona quente, no epicentro da ocorrência. Em contrapartida, a contaminação indireta ela vai acontecendo às vezes de forma imperceptível. Então, é muito importante que nós tenhamos esse cuidado da contaminação direta e também com a contaminação indireta, que nós também costumamos chamar de contaminação cruzada. Você pode observar aí nesse slide que nós temos uma imagem de alguns militares, uma viatura, algumas lonas expostas no chão, alguns materiais que você pode já ter visto ou de repente alguns que você não tenha tido nenhum tipo de contato. Esse é o nosso CRC, que é o nosso corredor de redução de contaminantes. Esse CRC é através dele, melhor dizendo, que nós realizamos as nossas descontaminações, os nossos processos de descontaminação. E o que vem a ser descontaminação? É um processo que consiste na remoção física dos contaminantes ou na alteração da sua natureza química, transformando em substâncias pouco reativas, se não em substâncias inócuas. Descontaminar é isso, é retirar o contaminante ou tratá-lo de alguma forma que ele venha a não oferecer mais riscos, mais nenhum tipo de dano à pessoa ou ao objeto contaminado. Sabendo o que é descontaminação, vamos falar um pouco especificamente do que venha a ser o nosso corredor de redução de contaminante. Ele é um aparato montado onde se faz uso dos diversos tipos de materiais e equipamentos no sentido de reduzir o índice de contaminação,
dos materiais e militares envolvidos na ocorrência. O tamanho do nosso corredor vai depender do suporte de pessoal, do número de estações no procedimento de descontaminação, e a gente vai falar um pouco dessa quantidade de estações mais à frente. Vai depender também das dimensões gerais das zonas de controle de trabalho e da quantidade de espaço também dentro do local do acidente ou do incidente. E o estabelecimento de um corredor de redução de contaminante consiste na criação de uma via obrigatória de saída da área contaminada. É muito importante que isso fique claro. Uma vez que você, militar, está envolvido numa ocorrência envolvendo produtos perigosos, se por algum motivo você esteve ou está na zona quente, você só pode sair da zona quente pelo corredor de redução de contaminantes. Porque é importante que os militares envolvidos e os materiais envolvidos passem por esse processo de reduzir ao máximo e, se possível, 100% do nível de contaminação. Tudo bem? Os objetivos do nosso corredor de redução de contaminante, do nosso CRC, é evitar a ampliação das áreas contaminadas pela movimentação dos técnicos e equipamentos utilizados no atendimento, é também prevenir a exposição das pessoas envolvidas nos atendimentos às emergências e impedir a perda do controle sobre o contaminante. E esse último aspecto é muito relevante. Não se pode, numa ocorrência envolvendo produto perigoso, perder o controle do contaminante. E como que se perde o controle de um contaminante? Por exemplo, uma vítima que estava na zona quente, sai correndo do local e vai embora, de repente vai para casa. Se perdeu o controle, nem se sabe mais aonde e o número, não se consegue mais quantificar quantas pessoas ou objetos já se contaminaram. Então não se pode perder o controle do contaminante. O nosso corredor de redução de contaminante, ele se localiza e até dimensiona na nossa ocorrência a zona morna. Na nossa ocorrência nós temos a zona quente, a zona morna e a zona fria. Quem vai dimensionar a zona morna é justamente o nosso corredor de redução de contaminante. A sua forma se assemelha, como a gente está dizendo, a forma dela e o tamanho é exatamente o tamanho do corredor. Somente através do corredor, e eu volto a frisar isso, somente através do corredor se pode entrar e sair da ocorrência que envolva produto perigoso. A zona morna é uma área controlada, de acesso limitado e de pontos fixos de entrada e saída. A zona morna exigirá o uso de níveis de proteção química. Para a área de descontaminação, será exigido o mesmo nível de proteção ou, dependendo da situação e da análise do risco, níveis mais baixos que aquele usado pelas equipes que estão agindo na intervenção mesmo, na zona quente. Observe essa imagem que vai aparecer para você aí no slide, mais ou menos um croquis de uma ocorrência envolvendo produto perigoso. Nós temos ali a zona quente, na imagem tem um caminhão com algum tipo de vazamento e você consegue observar 2 interventores ali, com uma roupa laranja. Ali está a zona quente. Posteriormente, nós temos a zona morna. E observe que nós temos ali o corredor de descontaminação. É através dele que se entra e se sai da zona quente para a zona fria. Na zona fria, nós temos algumas viaturas de água, viaturas tipo R, reforço da Polícia Militar e outros órgãos envolvidos. Então, na zona fria, todos os militares e outros órgãos envolvidos numa ocorrência envolvendo produto perigoso, todos eles devem ficar na zona fria. Na zona morna, nós teremos os militares envolvidos no processo de descontaminação
e, obviamente, o nosso corredor. E na zona quente, os interventores, que estarão fazendo contenção, resgate de vítima, dentre outras situações. Observe essa outra imagem, um pouco maior, né, mais fácil de visualizar. Zona quente, zona morna, zona fria. Por um lado se entra, por dentro do CRC você sai. Somente essas são as vias de acesso à zona quente, numa ocorrência de produto perigoso. E falando sobre redução de contaminante, nós temos dois tipos de descontaminação. Nós temos uma descontaminação de emergência e nós temos uma descontaminação que é o nosso CRC convencional. O CRC convencional, você observou alguns slides atrás, numa imagem que apareceu, nós temos diversos materiais e equipamentos e, assim, levam-se alguns minutos para que se monte um corredor de redução de contaminante. Em contrapartida, é de suma importância que o primeiro respondedor, a primeira guarnição que chega ao local de uma emergência que envolva produto perigoso, é de suma importância que essa primeira guarnição, se tiver um carro de água, e se não tiver, já aciona, e assim que tiver, já arme uma linha para uma descontaminação de emergência, com água mesmo. Porque o que pode acontecer? Chega o bombeiro, a vítima identifica que o bombeiro chegou e ela já sai correndo e já vem. Então é importante que já se tenha um corredor de uma linha pressurizada para essa descontaminação de emergência, que ela vai funcionar da seguinte forma: água em abundância, encharca a vítima, água em abundância para realizar ali uma descontaminação de emergência. Tudo bem? E essa descontaminação de emergência, ela é um método utilizado pelos militares da Guarda Nacional dos Estados Unidos. Ela consiste na montagem de uma linha de água que propicia a entrada de uma dupla de interventores para uma rápida análise de cenário ou possível retirada de vítimas em estado grave. Então, essa primeira linha de emergência, ela vai funcionar dessas seguintes maneiras. Ela pode funcionar no caso de uma vítima que saia correndo, mas ela também pode ser utilizada num jato neblinado, obviamente, para que uma dupla de militares possa fazer uma aproximação, para de repente visualizar alguma coisa que seja relevante ou para de repente retirar alguma vítima que esteja impossibilitada de se movimentar ou coisas do tipo. Vai aparecer para você aí o slide com uma imagem de dois militares com a linha pressurizada, o jato neblinado, para fazer esse resgate ou essa observação prévia, certo? E nós temos a nossa descontaminação convencional, que é um método em que os militares montam o corredor de redução de contaminante, aquele mesmo corredor que você observou no slide, e vai agir de acordo, assim, o tamanho, como nós já dissemos, vai depender da quantidade de militares, vai depender do tipo de produto. Para alguns tipos de produto você precisa de várias estações para que essa descontaminação seja progressiva. Outros tipos de produtos, menos estações ou mais, enfim. A guarnição especializada, no caso aqui do GEPRAM, é que vai direcionar exatamente e dimensionar o tamanho desse corredor de redução de contaminantes. Observe uma outra imagem ilustrando essa questão de zona quente, zona morna e zona fria e o corredor de redução de contaminante ali especificado na zona morna. O corredor convencional, nós vamos tratar aqui agora, nessa imagem que você está vendo, de um corredor, vamos dizer assim, padronizado, que ele tem 7 estações. Via de regra, os nossos corredores possuem 7 estações. Uma primeira que fica na zona quente, ainda na zona quente nós temos essa primeira estação, a estação 2, 3, 4, 5 e 6 na zona morna, dimensionando a zona morna, e a última estação, que é a 7ª, já na zona fria. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada uma delas.
Temos aí a primeira estação, que é uma estação onde ela ainda é dentro da zona quente, porque é uma estação onde vão ser depositados todos os equipamentos, detectores, materiais que foram utilizados na intervenção com o produto perigoso. É colocado um tambor, um caixote ou uma lona que seja, e os materiais são depositados ali. Essa é a primeira estação. Partindo para a segunda estação, já na zona morna, é a estação onde vai ser feita a limpeza da roupa. Militares vão estar observando de forma visual mesmo, observando locais onde tenha tido uma contaminação mais severa, e eles vão limpando mesmo, com uma vassoura, com uma escova, e retirando esse excesso de contaminação. Na terceira estação é feita a secagem dessa roupa. Por que a secagem? Para evitar excessos de respingo no nosso corredor, porque quanto mais respingo, mais contaminação. Então é tirado o excesso da água, é ainda feita uma segunda observação, se for identificado algum tipo de contaminação que passou batido ali na segunda estação, o militar volta na segunda estação, é feita a limpeza de novo, é um serviço bem minucioso. E na terceira estação é feita a secagem. A quarta estação é uma estação em que, se for necessário o militar voltar, de repente o ar do seu cilindro está acabando, de repente ele vai precisar de algum tipo de equipamento que ele não levou, ele vem pelo corredor, passa na segunda, passa na primeira, na segunda, na terceira estação e vai para a quarta, para fazer esse retorno, certo? Então a quarta estação é essa estação ali de retorno, caso seja necessário que o militar volte à zona quente. Se não for necessário, da terceira ele vai direto para a quinta estação, que é a estação onde é retirada a sua roupa. No caso da nível A, é retirada a roupa nível A. E ela já é colocada dentro de uma bombona ou de algum invólucro para isolar aquela roupa. A sexta estação é retirada capacete, retirado EPR, os equipamentos ali de proteção que ficam, no caso da nível A, dentro da roupa encapsulada. E na sétima estação, já na zona fria, é feito um banho de campo. O militar estava encapsulado dentro da roupa, ainda toma um último banho e já fica ali para ser avaliado pela guarnição da UR, para ter ali um momento de descanso, porque as ações de intervenção são bem desgastantes, e dessa forma vai acontecer a nossa descontaminação de forma convencional, nosso CRC. Lembrando que quem vai determinar e agir no CRC são especificamente os militares especializados. Os militares não especializados, eles vão agir em descontaminação de que forma? Em forma de descontaminação de emergência. Linha pressurizada, água em abundância, jato neblinado e descontaminar alguma vítima ou se aproximar da zona quente. As situações são essas. Eu espero que você tenha entendido como funciona a nossa descontaminação. Teremos ainda alguns vídeos práticos de descontaminação para ficar mais claro. Aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima.